Boa noite, oficial, para todo mundo aqui. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas ao nosso webinar de Histórias Inspiradoras. Eu sou Iris Bonfante, coordenadora técnica do Programa Prático de Formação em Lean e gerente de projetos do Lean Institute Brasil. Hoje, nós vamos compartilhar com vocês que estão nos assistindo as histórias de pessoas que estão transformando suas vidas com a filosofia Lean. É um prazer ter vocês aqui conosco e ter convidados tão especiais aqui junto comigo. E já, antecipo o meu profundo agradecimento. Roberta Ebina, sócia-diretora da Mutari, consultoria de gestão. Vanessa Oliveira, supervisora da administração do Serviço de Oncohematologia do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas de São Paulo. Bem-vinda, Vanessa. E Rafael Menechini, gerente-geral de Excelência Operacional da Sodimac. Quero agradecer também a presença do meu colega Mário Ferrari, gerente de projetos do nosso instituto, e também agradecer a presença de todos e todas que estão aqui nos assistindo. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Quero deixar todos muito à vontade, pessoal, para participar do nosso webinar. E lembrar que você que está aí nos assistindo pode enviar perguntas aos nossos debatedores pelo nosso Q&A, que fica na parte inferior da tela, Question and Answers. Então, mais uma vez, obrigada pela presença de todos e espero que vocês aproveitem esse webinar que a gente preparou com tanto carinho para vocês. O nosso webinar ele vai ter praticamente 3 momentos, vamos falar assim, 3 blocos. No primeiro bloco, eu vou fazer uma pergunta geral, comum aos nossos participantes, sempre buscando esse olhar pessoal deles que estão aqui conosco, vivência pessoal deles. No segundo bloco, eu já farei perguntas mais específicas para a área de cada um. E no terceiro e último bloco, eu vou fazer perguntas que vieram, dos nossos participantes, que vieram pelo Q&A. Então, minha primeira pergunta, do nosso primeiro bloco, a minha pergunta é: como que o Lean vem mudou já a sua visão de mundo, de negócio, de carreira, de vida? E eu começo essa primeira pergunta ouvindo um pouquinho a minha amiga Roberta Ebina, da Mutari, que eu tive o prazer de orientar ela dentro do PPFL Digital. Roberta, com você. Obrigada, Iris. Eu que tive o prazer de ter você como mentora. O Lean vem me ajudando a praticar mais a empatia de forma mais consciente. Eu tenho 2 exemplos, assim, um é de vida pessoal e outro é da vida profissional, do lado profissional. Então, da vida pessoal, desde quando a pandemia começou, que eu tive que suspender os trabalhos de faxina aqui em casa da minha anja da guarda, Edna, eu comecei a colocar a mão na massa, né? E aí comecei a ver todo o esforço que ela tem que ter, os recursos que ela usa, os produtos que ela usa e tudo mais. E aí comecei a ver que, assim, algumas ferramentas de trabalho que eu tinha aqui em casa não davam certo, não limpavam direito, outras coisas eu tinha que dar uma melhorada. Comecei a ver também como é que eu podia fazer essa limpeza de forma mais eficaz, consumindo menos, tendo menos desperdício, diminuindo o tempo, por onde que eu começo, qual é o processo todo, por onde que começa, por onde que termina, quais os melhores produtos, quais as melhores ferramentas e tudo mais. Então, eu até conversei isso com algumas amigas minhas e todas elas fizeram a mesma coisa. Então, linha assim, para diminuir o desperdício, para melhorar cada vez mais, que é o mesmo trabalho você fazendo quase todo dia, como é que você faz da melhor forma possível, consumindo menos tempo, menos produto, né? Então, esse é um dos exemplos que eu tenho e praticando a empatia eu pude ver assim, o quanto que eu preciso dela, o quanto que o trabalho dela eu valorizo, mas agora eu tenho que valorizar bem mais, né? E ela faz muito melhor do que eu, independentemente de todo o processo de melhoria contínua que eu fui fazendo, ela faz muito melhor que eu. E outro é o exemplo profissional que o Lean me proporcionou, que é ter o mesmo vocabulário dos meus clientes. Muitos dos meus clientes têm sistemas de melhoria contínua, muito baseado, obviamente,
no Lean, com vários nomes, mas toda a filosofia é Lean. E muitos dos gestores que eu desenvolvia, que a Mutare faz processo de desenvolvimento de liderança, não conseguia ligar o desenvolvimento do comportamento de um líder, qual é o impacto no time, que resultado que isso dá de produtividade, resultado financeiro, diminuição de custos. Essa correlação ficava muito difícil. Então, conforme eu fui adaptando a minha linguagem e todo o processo de desenvolvimento, ficou muito mais fácil para esse líder estar mais aberto para mudança, experimentar as mudanças um pouquinho todo dia e gerar mudança no time e trazer melhoria para a área, melhoria para a empresa, melhores resultados. Então, o Lean, e ver isso, e ver o cliente falando para mim, olha, Roberto, o jeito que você explica, parece que você entende o nosso negócio, entende do que a gente faz. Para mim é muito gratificante, é muito bom isso. Foi assim que o Lean vem mudando a minha vida. Mais empatia. Excelente. Você fez um Gemba, então, Roberta? É o Gemba. Aí no Gemba. Exatamente. Sentir as dores, ir lá, observar, fazer. Sempre sentir o que a outra pessoa... Não tem como ajudar o outro se você não se põe fazendo, né? No lugar do outro. Mário, algum comentário? Eu não posso deixar de fazer um comentário, né, Roberta? Nós estamos com uma audiência bastante grande, né? Então, o Lean trata de melhorar tudo, melhorar os processos, melhorar a vida pessoal, melhorar o trabalho, a gente ser mais feliz, né? O Lean, ele caça os desperdícios em qualquer que seja a área, né? Então, a gente acaba, nesse momento, descobrindo, né, como a sua história aí, né? Descobrir que dentro de casa, né? Dentro de casa a gente às vezes nem sabe exatamente como as coisas acontecem, né? Porque está com outras ocupações. No trabalho, muitas coisas passam pela gente, a gente não se dá conta, né? E o Lean tem isso, né? Muda realmente a vida da gente, muda realmente a nossa maneira de pensar, muda o nosso mindset, né? Maneira de pensar. Então, o Lean é para a vida toda, né? Esse acho que é o recadinho, né? O Lean não é um projeto que tem começo, meio e fim, uma jornada que serve para você para a vida toda, porque a gente tem que ser amanhã melhor do que nós somos hoje, né? Excelente. Uma jornada, né, Mário? Só tem começo e não tem fim. É isso. Legal. E você, Rafael Sodimac, como que o Lean vem mudando ou já mudou? Tem mudanças concretas aí na sua vida? O Lean, ele entrou na minha vida tem um pouco mais de 3 anos, né? Porque lá na Sodimac, a organização fala muito em Lean, né? De sermos Lean e usar a filosofia como metodologia de trabalho, né? E o meu primeiro contato com o Lean, ele me trouxe a seguinte reflexão, profissionalmente falando. A primeira coisa foi, como é que eu passei a minha vida profissional inteira até agora sem ter essa visão? Porque o Lean, ele te ensina que a primeira coisa é que você tá na sua mão mudar o que você faz, né? Então tem que ter uma iniciativa de você fazer de você melhorar aquilo que você está fazendo. Então não tem ninguém melhor, mais especialista naquilo que você faz do que a própria pessoa, né? Então eu não posso propor uma melhoria, discutir sem entender o lado da outra pessoa, né? Então isso tem que partir da gente, né? Então a gente passa muitas vezes fazendo atividades por muito tempo, só que essas atividades que podem ser melhoradas e a gente está esperando de repente a iniciativa de um líder ou de uma orientação de alguém, e eu acho que a primeira coisa, o start que o Lean me deu foi isso. Falei, tá bom, eu posso melhorar aquilo que eu faço diariamente, sem que alguém me peça, né? Então, acho que isso foi a primeira coisa. E a segunda coisa que o Lean mudou um pouquinho na minha vida como pessoa, hoje eu vejo melhoria absolutamente em tudo, né? Então, das atividades mais simples do meu dia a dia, a gente vê que é possível melhorar. Então, eu vou dar um exemplo que recentemente eu fiz um check-up, eu fui buscar uns exames de um laboratório, e aí, a hora que chegou o meu atendimento, eu falei, né, que fui retirar uns exames lá. Aí a primeira coisa é que, sem me perguntar nada, o atendente já imprimiu todos os exames.
E aí a primeira coisa que eu pensei foi, poxa, ele poderia ter me perguntado, porque assim ia evitar de imprimir os exames e gastar o papel desnecessariamente, né? E aí quando ele me entregou os exames, eu vi que saiu uma impressão em cada folha. Eu falei, poxa, mas será que precisa? Será que não poderia ser frente e verso? Então, quando você começa a pensar em melhorar tudo na sua vida é assim, né? E uma outra coisa mais pessoal, assim, né? Eu faço na companhia alguns workshops de 5S, né? Porque eu já estou em varejo e tal. Então, dos primeiros S, que é separar, eu costumo brincar e falo que é a sessão de desapego, porque a gente é apegado. E aí, quando eu vou fazer um 5S no meu guarda-roupa, que eu vou me desapegar das minhas coisas, eu percebi, porque você aprende mais quando você ensina, né? Então, eu aprendi que muita roupa que eu guardava lá, eu gosto dessa daqui, não uso faz um tempinho, mas eu gosto tanto dessa roupa, e ficava lá. E aí, eu não posso pregar uma coisa e fazer outra, né? Então, eu comecei a desapegar de fato de coisas que já estavam no meu guarda-roupa, um tênis que eu gosto muito, mas que não usava faz tempo, né? Então, depois que o Lean, aí parafraseando um pouco o Marião, que o bichinho do Lean me picou, você começa a enxergar melhoria em tudo, e aí você te faz um exame de consciência, né? Onde você passa a falar, bom, eu preciso fazer aquilo que eu falo, né? Então, eu acho que foi nisso que o Lean começou a mudar a minha vida. Muito bom, Rafael. Acho que você falou uma frase que eu gosto muito, né? O Lean comece por você, né? Comece, Exato. a gente tem que começar dando esse exemplo, né? Fazer diferente. Mário, Assim, dois comentários muito rápidos também, né? Natural, né, Rafael? A gente acha que tem que sempre que mudar o outro, que a gente não tem nada para mudar na gente, né? E essa é uma quebra de paradigma, né? É mais fácil querer mudar o outro, é mais fácil o chefe querer mudar o subordinado, é mais fácil o marido querer mudar a esposa, é mais fácil a esposa querer mudar o marido, é mais fácil o pai querer mudar os filhos, né? A gente sempre quer mudar o outro, então é um exercício que a gente tem que fazer, né? Essa ponte do relacionamento é importante, né? A gente tem que estar disposto a fazer o nosso próprio esforço para mudar. É uma quebra de paradigma e não é fácil. É mais fácil querer mudar os outros primeiro, né? Exato. Essa é uma questão. A segunda questão que você colocou, né? A única diquinha assim, ó. A gente com Lean, a gente começa a ver oportunidade em tudo quanto é lugar, na fila, no Xerox que tirou lá, no banco, porque as coisas não funcionam muito bem, como a gente vê que tem muito desperdício, né? Horas e horas de desperdício de tanta gente circulando para lá e para cá quando não precisaria, né? Porque as coisas não funcionam tão bem, tem muitos desperdícios. A única diquinha, nós precisamos tomar cuidado para não ficar chato. Aqui em casa, o meu pessoal, minha esposa, minhas filhas me monitoram, porque eu tendo a querer caçar o desperdício em tudo e aí a gente fica um pouco chato. Então, cuidado só na vida pessoal. É verdade. Eu não cheguei ao ponto de fazer demarcação de chão em casa, viu, Mário? Então, eu acho que eu ainda estou equilibrado. Muito bom. vamos manter o equilíbrio, gente. Manter equilíbrio sempre, importante. Nossa, estou vendo aqui alguns comentários. Nosso colega, mestre Robson Gouveia. Lembrei de você na resposta do Rafa, né? O problema sou eu, né? Vamos começar por mim, é isso mesmo. Legal, gente. E para fechar esse nosso primeiro bloco, eu queria ouvir um pouquinho agora a Vanessa, né? Dando seu olhar aí pessoal de como que o Lean vem transformando a sua vida, Vanessa. Boa noite, pessoal. Obrigada pelo convite. E, nossa, foi muito legal ouvir os outros, a Roberta e o Rafael. E o que o Rafael falou vai fechar muito com o que eu venho falar, na verdade, né? Sou nutricionista de formação e aí o meu processo foi indo para administração e o meu trabalho na verdade, trabalhar dentro do hospital fazendo esses processos de melhoria, né? Mas como que o Lean entrou na minha vida foi, na verdade, no curso de administração hospitalar. Eu tive um professor que teve uma formação no Japão, então foi quando eu conheci o Lean, então, diretamente do Japão. Ele escrevia letras em japonês na lousa e a gente falou assim, meu Deus, o que esse homem está falando? E aí foi quando eu fui atrás e descobri um pouco mais, né, sobre o Lean.
E o primeiro estudo que eu fui atrás foi o Lean nas emergências, né? E foi quando eu fui ver todo aquele fluxo, né? Da entrada do paciente até a saída do paciente. Então, me apaixonei por aquilo. E aí, quando eu fui ler sobre o Lean, que você vê que o Lean está na sua vida em tudo, é exatamente isso, né? E até falando o Lean no meu pessoal, entra exatamente o que o Rafael falou. Eu tenho uns cursos de personal organizer, né? Tento enfiar isso dentro da minha vida pessoal também, né? De profissional. E quando, na verdade, você vai estudar e vai fazer um personal organizer, né? Vai trabalhar isso na vida, né? E você faz Gemba, você tem que ir na casa da pessoa, você, na verdade, você tem que usar empatia, porque você não é simplesmente você vai lá, entra com seu trabalho, joga tudo fora. Não, você tem que entender aquela pessoa, você tem que entender o processo dela e mostrar para ela como funcionar, como que a gente vai aplicar o desapego, né? Usar o desperdício, né? O que você não usa, como poder jogar fora aquilo que tá, não jogar, né? Mas doar. Então, assim, e aí foi que eu percebi que eu já gostava de Lean antes disso tudo, né? E eu aplicava de uma forma totalmente diferente, né? E a gente podia ligar tudo isso, né? Então, para mim, foi quando eu acho que eu encontrei assim, gente, isso vai fazer total sentido na minha vida, no meu trabalho. E aí comecei a estudar totalmente. Acho que isso define o que eu quero para minha profissão absurdamente, assim. E na saúde, é o que a Paloma acabou de escrever ali. É isso aí, ali nas emergências influenciando, né? Que foi. Depois fui conhecer Paloma, quem trabalhou completamente nisso nos hospitais, né? Então, assim, é o que eu almejo muito, assim, aprender muito no Lean, conseguir aplicar muito no hospital, maior hospital que eu trabalho, né? Então, acho que tenho muito a agregar, espero, quem estiver assistindo aí do hospital, espero poder agregar muito no nosso serviço e melhorar muito a qualidade, tanto para os nossos clientes internos quanto externos. Com certeza, Vanessa. Quanta riqueza nesse seu depoimento, hein? Quanta coisa. Bacana, obrigada. Mário, você quer fazer algum comentário? Ah, Vanessa, me permite fazer um comentário, fazer alguns comentários também rápido, né? A gente está com uma audiência grande, como eu falei, né? Então a gente está usando alguns termos, por exemplo, falamos de Gemba, né? Gemba é o lugar onde as coisas acontecem, a gente tem que ir lá ver o que é. Não adianta ninguém contar, você tem que ir lá ver como é que as coisas estão, né? Nós já usamos essa palavra acho que umas 2 ou 3 vezes já até esse momento, né? Então eu só queria esclarecer isso para o pessoal que está aí, né? Outra coisa, Vanessa, eu tenho uma dificuldade em relação a isso, confesso para você, sabe? Eu tenho que exercitar meu OLX, desapegue, eu sou um pouco apegado às minhas coisas, sabe? E é um exercício, né? Não é fácil, né? O Lean, a gente está falando, né? O Lean é uma história de transformação. Lean é um componente sócio-técnico, ele é muito mais social do que técnico, muito mais. Então tem muito mais a ver com comportamento, 70% é comportamento e 30% é técnico, são ferramentas, são metodologias, são, né, os princípios, né? Então, a gente tem que realmente estar disposto a fazer isso, e é uma coisa que não é muito fácil, mas é possível, e isso que é o gostoso na vida da gente, né? A gente vê que quando a gente faz, a gente fica mais leve, mais suave, as coisas fluem melhor. E às vezes, na verdade, é isso que a gente encontra, né? A gente encontra, às vezes, esbarra nas pessoas não quererem, tipo, deixar o usual, né? Eu faço sempre assim e eu não consigo deixar de ser. Então, é nessas conversas, nesses encontros que a gente consegue mudar alguns fluxos e alguns padrões, né? Muito bem. Oi, Pessoal, Iris. Oi, fala, Eu Rafa. teve só um comentário que eu acho que é importante, que também influenciou muito isso é muito impactante para mim, tá? E até vai de encontro um pouquinho do que a Roberta falou da questão da empatia, né? Porque o Lean, ele fala muito sobre o respeito com as pessoas, né? Então a gente fala muito disso, de respeitar as pessoas. E aí você fala assim, bom, tá bem, o que isso tem, qual é a relação com isso? Quando você faz propõe um processo
onde você tem muito retrabalho e desperdício, você não está respeitando a pessoa, né? O tempo daquela pessoa, né? Então, eu costumo dizer que todo mundo aqui e que está ouvindo a gente e tal, todo mundo já passou por 2 momentos e passa sempre por 2 momentos na vida, principalmente profissional, que é aquele dia onde você trabalha muito e chegou no final do dia você fala assim, nossa, hoje eu não rendi nada, porque muito provavelmente você passou o dia fazendo retrabalhos, né, e tendo desperdício no seu tempo. E quando você começa a aplicar o Lean, melhorar processos e você ser mais efetivo, você tem o oposto da sensação ao final do dia, que é, hoje eu trabalhei muito, mas o meu dia rendeu muito, né? Então, para mim, como cara que sou responsável pela área de excelência operacional, de melhoria contínua e etc., quando eu escuto do pessoal da loja, de um repositor, de um vendedor, de falar assim, nossa, isso aqui melhorou muito o meu dia a dia, minhas atividades, aí me faz pensar exatamente essa questão do Lean, do respeito pelas pessoas, né? Então, quando você aplica, você melhora um processo, você não está querendo, a companhia, a organização, ela não quer que você só produza mais, mas você vai ter uma sensação melhor no final do dia, isso é um respeito para você e pelo o tempo que você dedica à companhia, né, à empresa. Então, eu esqueci de comentar isso, mas eu acho que, para mim, isso influencia muito no que eu faço, porque não tem satisfação maior hoje no meu trabalho de quando eu recebo um feedback da loja, e trabalho diretamente com eles, e falando assim, nossa, isso aqui, nossa, ajudou muito o meu dia. Então, para mim, isso é muito satisfatório, porque você está, o respeito pelas pessoas, né? Então, desculpa aí atrapalhar a dinâmica, mas eu precisava Imagina, Rafa. comentar. Não tem problema não. Bom, estamos aí com quase 90 pessoas nos assistindo. Então, para quem chegou agora, né, a Roberta, a Vanessa e o Rafael participaram do nosso programa prático de formação em Lean, no PPFL, do primeiro semestre de 2020. A Roberta participou da turma do Digital, a Vanessa da turma do de Saúde e o Rafael, junto comigo, na turma do de Indústria. Lembro que quem chegou aqui com a gente agora, que nos assistem, vocês podem, por favor, enviar suas perguntas específicas agora para cada participante no nosso Q&A, que fica na parte inferior da sua tela. Temos algumas perguntas e agora entramos no nosso segundo bloco. Eu começo com a Vanessa, do Itaci, mais conhecida. Vanessa, como que o Lean transformou a sua visão sobre melhorar o cuidado do paciente na gestão da saúde? Então, como eu falei, né, a gente entrou com essa ideia de iniciar o Lean, né, no hospital. É um início, né, de projeto, né, a gente está começando, tem outras aplicabilidades, né, então tem outras, a gestão de leito está usando o Kanban, né, então tem várias formas também de usar o Lean, né, então tem a gestão de leitos também, então na minha área, a gente está, primeiro a gente está utilizando na questão de melhoria dos processos, né? Então, na interação dessas áreas, né? Então, o que a gente falou de indo ao Gemba, então, integrando as áreas, né? O problema não é só da enfermagem, da farmácia, né? Então, eu acho que quando a gente, né? Então, o Mário falou, né, em relação à integração no uso da metodologia, a gente tem, o que eu acho muito interessante, é a integração dessas ferramentas de qualidade, né? Eu acho que deixar mais fácil a utilização dessas ferramentas, né, no uso do Lean, porque é muito difícil para essas pessoas que não conhecem essas ferramentas utilizá-las, né? Vamos rodar o PDCA, quem ouve muito, né, ainda mais na saúde, vamos rodar o PDCA, vamos fazer um FEMEA, vamos, né? Eu acho que joga-se muito essas questões, né, para quem é da saúde, que hoje se tem muito trabalho de qualidade, na hora que você tem um trabalho de acreditação, né? Você tem muito esse trabalho ali para o pessoal que está na assistência, né? Mas como essas pessoas vão lidar com esse tipo de ferramentas, né?
melhorar os seus fluxos, melhorar os seus processos, e só que eles nem sabem o que são essas coisas, entendeu? Então, eu vejo muito isso. Então, quando você vai e vai no Gemba, vai no processo dele, no fluxo deles, na verdade, e você vai lá e quer melhorar o processo como um todo, você vai lá e vai perguntar para eles como a gente vai melhorar isso, como que a gente vai gerar valor ao final daquele resultado daquele processo, né? Por exemplo, a minha atividade dentro do programa de formação foi como a gente vai atender mais rápido, né, a liberação da medicação para o paciente que está esperando para fazer quimioterapia, entendeu? É isso que os pacientes querem saber. Quanto tempo eles vão receber a medicação, entendeu? Ele não sabe o que acontece lá dentro. Ele sabe que ele chega às 8 horas e ele só recebe a medicação ao meio-dia, entendeu? Mas por que está acontecendo isso, né? Então, a gente tem que gerar um processo, mapear esse processo junto com eles. A enfermagem... não vai ficar essa guerrinha, né? A farmácia não me liberou. E a farmácia... a enfermagem não fez isso. Não, vamos lá, gente. O que está acontecendo? Vamos entender o que acontece dentro da farmácia e a farmácia vai entender o que acontece dentro da enfermagem, entendeu? Quais são os processos? Quais são esses tempos, né? Até foi uma pergunta que colocou ali, né? Você vai mensurar esse impacto nas ações das vidas que são atendidas? Sim, eu mensuro falando qual é a hora que ele chegou e qual é a hora que recebeu, entendeu? E qual é a expectativa? Ele tem uma expectativa de receber em 1 hora, em 30 minutos, entendeu? E eu falo isso para o meu cliente. Você tem uma expectativa de receber em 30 minutos. Aquele outro que vai receber outra medicação tem uma expectativa de receber em 1 hora, entendeu? Eu categorizo isso, né? E aí a gente faz um trabalho em conjunto com essa equipe, né? Eu trago ele para trabalhar junto e não separado, né? Como eu acho que antigamente era. Um pouco da visão do todo, né? Então, a ferramenta está linkada com o seu propósito, né? Exatamente. Perfeito. E a recepção fala com todo mundo. Então, na hora que ele chega, todo mundo sabe que ele chegou e aí também o resultado que ele for embora. Todo mundo é responsável por todo mundo. Não é tipo, isso é da recepção e isso é da farmácia. Não. O paciente é de todo mundo. Aquele resultado é de todo mundo, né? Então, eu acho que essa é a diferença quando a gente trabalha o fluxo da hora que o paciente entrou e até a hora que ele saiu, né? Esse resultado é de todo mundo, né? Perfeito, não é a medicação ser produzida da farmácia, o paciente receber a medicação na veia é da enfermagem e ele chegar é da recepção. É de todo mundo do hospital, né? Então, eu acho que é isso que o Lean faz, né? Que essa metodologia faz. É que todo mundo é responsável por esse fluxo, né? Que até o que a gente viu muito, né? Dando o exemplo do IOV, que é um hospital, né? Do Instituto de Oncologia do Vale. Eles, todos os dias de manhã, eles fazem uma reunião com todo mundo da equipe, né? Da recepção até... E aí, todo mundo sabe o que está acontecendo com todo mundo, né? Excelente. Então, isso foi visão um do evento todo, né? muito grande, exatamente. Não muito sei se eu mas... respondi. Com certeza. Ai, vamos lá, então. Mário, você quer fazer algum comentário? Não, é só reforçar, né, que assim, como em todos os segmentos, né, o segmento da saúde também está cheio de desperdícios, nós sabemos disso, está lotado de desperdícios. As pessoas acham que é natural esperar 4, 5 horas na fila. Não, não é normal, isso pode ser diferente, né? Então, o Lean trata de uma questão, o primeiro princípio de Lean qual que é? Visão, valor para o cliente, criar valor para o cliente. Quem que é o cliente nesse caso? É o paciente e pronto. Não, e o meu pai, ele falava muito isso, como cliente de um hospital público. Vanessa, eu sei que eu vou ter que esperar o dia inteiro. Nossa. E não é isso, entendeu? Por que um hospital público ele tem que esperar o dia inteiro? Ele não tem que esperar o dia inteiro. A gente tem que melhorar isso.
ele tem que esperar o dia inteiro se ele tiver um processo que demore o dia inteiro, entendeu? Mas se eu tenho um processo que demora pouco, eu posso ficar pouco tempo. E a gente pode melhorar isso para ele, entendeu? Eu não posso me conformar. Meu pai falava que ele levava a bolsinha dele e ele ia ficar lá o dia inteiro. Ele não pode se conformar. E ele era super feliz em ficar o dia inteiro. Ele levava a bolachinha dele, a água dele, e ele era se ele respondesse a pesquisa de satisfação, que aí é a satisfação em relação à experiência, era 100, entendeu? Porque ele já esperava que isso era o normal, entendeu? Então, essa é a grande questão da gente trabalhar a satisfação com a experiência, né? Muito bem, Vanessa. Obrigada pelo seu depoimento. Roberta Mutari, uma pergunta para você aqui. No contexto atual da transformação que a gente vem sofrendo aí, né, vivenciando essa transformação digital que estamos vivenciando mais fortemente agora, como que o Lean, essa, né, vivência Lean, alterou a sua percepção sobre o uso de tecnologias nas empresas? Acho que uma das questões que mais alterou é o pensar para que essa tecnologia vai ser utilizada. Então, o que a gente vai entregar de valor com essa tecnologia? Antigamente era assim, quanto que isso vai custar, quanto que isso vai diminuir, vamos implementar. Então, acho que tem essa questão, para que essa tecnologia está a serviço do quê? E, graças a Deus, a grande maioria está a serviço do cliente, não está a serviço só da empresa. Antigamente era só a serviço da empresa, né? E agora as empresas estão começando a pensar, assim, poxa, essa tecnologia também tem que estar a serviço do cliente, melhorar a vida do cliente, proporcionar valor. E aí começa-se a investigar o que é valor para o cliente. Olha só que louco, né? Eu crio uma empresa para ganhar dinheiro, mas eu esqueço do cliente. Eu não sei o que é valor para ele, esquece. Então, a tecnologia, acho que pelo jeito, as empresas estão começando a despertar para isso. Tá? Não é tecnologia pela tecnologia, e sim a tecnologia para agregar valor pela percepção do cliente, para aí dignificar o trabalho dos colaboradores. Muita gente acha que é para, implementando tecnologia, vai aumentar o desemprego. Não, ele vai trazer maior dignidade para as pessoas, vai diminuir custo dentro da empresa, se bem pensado, se bem praticado os fundamentos do Lean. Isso que eu tô, é essa premissa, né? E diminuindo os custos do cliente, isso pode ser repassado diminuindo os custos do processo dentro da empresa, pode ser repassado para o cliente ou aumentar o valor agregado para ele. Minimiza aí a burocracia, diminui irritação, melhora o atendimento com o cliente, abre margem para encantamento e fidelização. Então, a tecnologia vem a serviço disso, com um propósito de agregar valor para o cliente. Agora, quando a tecnologia não é pensada, ela é simplesmente, vamos automatizar um determinado processo, você corre o risco de automatizar e exponencializar erro e custo. Isso eu vi bastante já acontecendo também. Então, você exponencializa a burocracia, você exponencializa tudo que você automatiza, você tem que pensar bem a automatização que você vai fazer, sistematização que você vai fazer, porque senão você vai começar a exponencializar um mundo de erro, um mundo de coisa. Aí o que acontece? Um monte de planilha em paralelo, pessoas são contratadas para controlar coisas que o sistema que foi mal pensado e automatizado criou de problema, e aí você enche, em vez de diminuir o custo, você aumenta o custo. Tá? Um exemplo que eu tenho, meu banco se diz super digital. Então você vai lá, pega o seu celular, baixa o aplicativo e usa por tanto você quiser. Eu confesso que eu era meio reticente a isso, por conta da pandemia, baixei o aplicativo para fazer tudo online, tudo no aplicativo ali. Mais seguro do que ter o totemzinho e tudo mais. Bom, isso é meu banco pessoal. Aí baixei o aplicativo, fui fazer a primeira movimentação e aí ele diz assim, para validar o seu aplicativo que você baixou, vá a uma agência, que pode ser num caixa 24 da agência, e valide o seu download. Gente, numa pandemia, você vai fazer uma galera que fez o download ir lá numa agência. E a agência, eu fui, saí daqui de casa, fui numa agência. Estava fechada a agência, porque tinha uma pessoa que tinha tido Covid ali, aí vai, desinstala tudo de novo. Então, qual é o custo disso? Né? Quanto custa isso, tanto
para a imagem da empresa, quanto o tempo do cliente, quanto que a pessoa que criou ou que pensou nesse sistema não pensou, obviamente, no cliente, né? Então, em compensação, tem outras iniciativas que eu também já vi no meio jurídico muito legais. Então, você vai criando aí um banco de jurisprudência, os juízes consultam e emitem as suas sentenças com muito maior rapidez, menos burocracia e com muito mais justiça, porque se criou esse banco. E eu fiquei sabendo também que foi num hackathon que criaram isso. Nesse hackathon substituíram até o juiz, mas aí isso não foi implementado. Quando a gente pensa, eu sei que é polêmico falar sobre isso, mas você pensa no custo jurídico dessas coisas. Mas se a gente efetivamente implantar a tecnologia para o bem, para gerar valor para a sociedade, você melhora, inclusive, até os serviços prestados pelos advogados, pelos promotores e tudo mais. Então, eu acho que é para isso que a tecnologia tem que servir, especialmente agora. Falou tudo! Obrigada, Roberta. Mário? A gente sabe, né, Roberta, não tem nenhuma tecnologia boa que resolva o problema de um processo ruim, né? O processo tem que ser bom, e aí a ferramenta, a tecnologia vai ajudar bastante. Se o processo for ruim, a gente vai automatizar o erro, né? Vai ficar errar mais rápido, né? É só isso, né? Nessa época de pandemia, a gente também a gente aprendeu a usar muitas ferramentas tecnológicas, né? Então, assim, a crise, a necessidade faz a gente pensar, faz a gente agir, né? E faz a gente buscar outras alternativas. E muita gente, nós estamos aqui numa sala virtual com um monte de gente, cada um num lugar do país, e estamos aqui numa reunião nesse horário, né? Então, assim, a tecnologia está aí para nos auxiliar. Só que, como você falou, né, não é só liberando investimentos, tal, temos que pensar para não automatizar o erro e primeiro consertar o processo, depois implementar a automatização dele, né? Excelente. Não automatizar a pioria, né? Aquilo que nem deveria existir. Pois é. Eu gosto disso. Rafael Sodimac, uma para você agora. Como que o pensamento Lean mudou a sua percepção sobre a resolução de problemas no varejo? Bom, Iris, para mim, acho que a primeira coisa que é uma coisa que eu costumo dizer bastante, né, é que no varejo, acho que muita gente já deve ter ouvido a frase de que o varejo é muito dinâmico, né? Então a gente usa, e aí eu brinco que a gente usa essa prerrogativa de que o varejo é dinâmico para ser indisciplinado, né? Então eu falo, não, porque o varejo é muito dinâmico, mas e no fato, de fato, a gente é indisciplinado no varejo, né? Obviamente que eu não posso generalizar, mas a experiência que eu tenho aí de aproximadamente 12 anos de varejo, é isso que eu vejo. Então, a primeira coisa é isso. Então, quando você vai para o Gemba, que você vai observar os processos, você vê que a gente justifica esse dinamismo do varejo, dessa movimentação muito grande no varejo para não cumprir processos. Mas o que é uma organização que não seja um emaranhado de processos, né? Então, tudo é um processo, né? Então, eu acho que a primeira coisa, quando você vai alguém no varejo, o varejo ele é uma operação complexa, né? E o nosso varejo na Sodimac, que é uma de material para construção e melhoramento do lar, então ele é um varejo complexo que tem muito processo, que são muitas áreas envolvidas, às vezes para fazer uma operação simples, e aí você começa a perceber que a ansiedade das pessoas em dizer aquilo que elas acham que é o problema, né? Ou acham que tem um problema. Então, eu acho que isso não é uma coisa do varejo, mas eu acredito que isso seja uma coisa das organizações. E aí, o mais interessante, que eu acredito que o pessoal vai concordar comigo, é que a pessoa já vê o problema, diz que tem um problema e já dá a solução. Sendo que, na verdade, ele nem entendeu bem o problema, né? A gente teve a oportunidade de discutir bastante isso lá no PPFL e principalmente quando a gente fez a mentoria do A3, que a ânsia que nós temos de falar o problema é esse e já sei como resolver, né? Então, o Lean, o que ele me ajudou
é ir um pouco mais profundo no problema. E com base numa frase que eu uso muito, que é com base em dados e fatos, né? Então, eu percebo que a gente fala muito do sentimento, né? Do sentimento. Eu tenho muito problema, muito quanto, né? Então, acho que essa é a primeira pergunta. Mas o muito quanto? Eu perco muita venda por isso, mas o muito quanto? Quantas vendas você perde? A gente está falando de quanto, né? Então, você começa a investigar e fazer com que as pessoas reflitam um pouco mais sobre aquilo, né? Eu acho um ponto interessante, que vocês estavam comentando sobre a automatização de um processo ruim, né? Eu costumo dizer que a gente precisa tomar o cuidado de quando vai observar um problema, que muitas vezes a gente melhora uma coisa que não deveria ser feita. Então, que eu acho que esse é um ponto principal da melhoria de processos e de como você aplica o Lean, né? Uma das primeiras perguntas que eu faço é assim, cara, mas tudo bem, isso aqui agrega valor para quem? Quem é o seu cliente? É um cliente interno ou é um cliente consumidor final? Ok, é um cliente interno. Mas é assim que ele precisa? É isso que ele quer? É dessa forma que ele precisa receber? Eu costumo dizer, porque a gente tem muito relatório, muita informação, né, circulando, e isso não é uma coisa do varejo, né, obviamente de todas as companhias aí. Então, a primeira coisa é saber se a atividade que você faz, ela realmente entrega, é parar de fazer. Porque se alguém reclamar, é porque tem alguém realmente usando para alguma coisa, né? E muitas vezes você se surpreende com isso, porque você para de fazer, ninguém questiona, ninguém fala nada. Então, aquela atividade, ela não agregava. Ou você tem a síndrome do sempre foi assim, e não, a gente já faz esse relatório há muito tempo, só que nunca se perguntou, porque às vezes o relatório, aquela informação, ela foi criada numa outra realidade e tudo mudou, só que você continuou fazendo. Ou seja, aquilo não está mais entregando o valor que a outra época tinha. Então, assim, eu acredito que o Lean, o que ele mais me ajudou é fazer esse trabalho de coaching para ver se, cara, você realmente faz isso? Precisa realmente fazer isso? Essa é a melhor forma de se fazer isso? Então, assim, o varejo, sim, é dinâmico, ele tem a sua complexidade, só que não pode ser realmente uma muleta para você não cumprir com o processo e que as coisas não podem ser na afobação, né? Apagar incêndio. A gente vive de apagar incêndio muitas vezes, né? Então, buscar a causa raiz do problema, entender lá na fonte e resolve uma vez só. É um investimento de tempo na solução do problema, né? Não estou perdendo tempo para resolver isso. Eu vou gastar muito tempo com isso. Não vai gastar tempo. Você vai investir tempo para você entender a raiz, o cerne do problema e vai resolver uma vez só. E uma das coisas que para mim é muito claro e que eu vejo no varejo a dificuldade é que às vezes a loja ela propõe e faz uma melhoria, só que ela não divide. E eu tenho uma rede com 54 lojas, né? Então, saber dessa melhoria implementada, a gente tá sempre para mudar e melhorar, mas a gente precisa dividir, né? A gente não pode trabalhar em silos, né? Em feudos. A gente tem que entender que o que melhora para mim, para minha vida, ela vai afetar a companhia como um todo e vai afetar milhares e milhares de clientes que a gente tem, né? Então, eu acredito que é isso. Pode falar, pode Não, finalizar, Rafa. eu acho que foi basicamente isso que o Lean me agregou na minha visão, que sou um cara de processos, né? Mas de enxergar o processo de maneira diferente, né? Imagina. Eu ia só complementar que teve um comentário no chat, né, Rafa, que falaram assim, o varejo ele é dinâmico, mas não quer dizer que ele precisa ser indisciplinado, né? Eu sei, perfeito. Combinou. Isso mesmo. Exato, Mário, exato. você quer fazer algum comentário? Olha, o único comentário é assim, ó, o varejo é diferente da saúde, que é diferente do digital, que é diferente da indústria. Quando o Lean chegou na minha vida, eu estava na indústria farmacêutica e falava assim, olha, aqui nós somos regulamentados pela Anvisa, nós somos diferentes. E quando eu comecei a fazer consultorias através do Instituto, todo lugar que eu vou, o pessoal fala, ó, nós somos diferentes. Eu falei, eu sei que vocês são diferentes, mas o Lean serve para todo mundo. O Lean melhora a vida do cliente. O que nós precisamos no varejo é melhorar a vida do cliente, né? A gente até sofre um pouco, né? Algumas como cliente, né? Então a gente quer melhorar como sociedade, como um todo, né?
Isso mesmo. Com certeza. Legal, obrigada, Rafael, pelo seu depoimento. Bom, pessoal, estamos entrando no nosso terceiro bloco e nesse bloco eu vou fazer as perguntas para os nossos convidados que foram feitas pelos nossos participantes. E eu vou pegar o gancho aqui, já que o Rafael estava falando, eu tenho uma pergunta para você, Rafael. Uma Sim. pergunta do Valdir. Ele pergunta o seguinte: como engajar e colocar a linha de frente da sua organização, os vendedores, nos princípios Lean, focando a eliminação de desperdícios em suas atividades e gerando valor para os clientes? Tá, boa pergunta. Obrigado pela pergunta aí, Valdir. Eu digo o seguinte, que a primeira coisa, a gente não pode fazer nada impositivo, né? Então, a gente tem que sempre trabalhar pelo convencimento. Vamos sempre tentar convencer as pessoas daquilo. Obviamente que o Lean, ele tem, apesar de, na minha opinião particular, o Lean é uma metodologia simples, né? Que não requer não é de grande complexidade, como é, por exemplo, o Six Sigma, que é um pouco mais complexo. Eu não vou pedir para o vendedor aplicar todos os pilares do Lean, ou que tenha uma visão geral do Lean naquilo que ele faz no dia a dia, né? Então, eu não vou falar para ele só de fluxo contínuo, que eu vou falar de TACT, o que eu acho que eu acredito que a gente precisa fazer com o pessoal linha de frente é passar para eles entenderem a importância de melhorar, ok? Que isso vai melhorar primeiro a vida dele, isso vai otimizar o tempo dele, vai desgastar menos ele como pessoa e que isso vai entregar valor para o cliente dele. Porque o cliente, quando ele entra, a parte mais difícil que qualquer organização tem, e principalmente falando no varejo, é trazer o cliente para dentro da loja. Então, a parte mais difícil foi fazer ele entrar na loja. Então, a gente, como companhia, como pessoas e como profissionais dessa empresa, a gente tem que oferecer aquilo que o cliente, atender a expectativa dele, né? Que é atender o projeto dele. A gente fala muito de vender o projeto, entender o cliente como projeto. E para mim, como vendedor, eu preciso entender que ser produtivo vai me fazer com que eu atenda mais pessoas e que eu dê para o cliente o atendimento mais preciso, né? Então, eu diria o seguinte, que dependendo do nível que você vai falar na organização, acho que a primeira coisa é partir pelo convencimento de que aquilo, a companhia não está querendo que ele trabalhe mais. Estou querendo só que ele seja mais efetivo e que a vida dele vai ser melhor e que ele vai fidelizar um cliente para ele e que ele vai fidelizar um cliente para a companhia e que isso vai gerar benefícios para ele. E não só vai ser benefícios profissionais que vão demonstrar a capacidade dele como profissional, mas também para a companhia, porque a hora que o cliente sai, eu tenho a probabilidade dele ir ali, atravessar a rua e ir no concorrente, entende? Então, e aí os nossos companheiros, no momento de crise, acabam perdendo emprego, são pais e mães de família, enfim. Então, eu acho que trabalhar o convencimento com a base é o principal, que a galera da linha de frente, e fazer entender que as pessoas acho que o Mário comentou no começo que o Lean ele não está ali para tirar o emprego de ninguém, né? Uma coisa que eu falo muito para o pessoal que eles têm que entender que eliminando o desperdício eu consigo com o mesmo contingente de pessoas atender mais clientes. É isso que a gente quer como companhia, como organização. Eu não quero eliminar desperdício para eliminar pessoas, pelo contrário, a gente quer crescer, a gente tem uma meta de crescer, de ser líder de mercado, e para isso a gente precisa estar bem estruturado, e com isso eu tenho com a mesma quantidade de pessoas para atender mais gente. Então, eu acho que trabalhar o convencimento é chave para o sucesso disso. Tem que enxergar benefício, né, Rafa? Vai melhorar a vida deles, né? Excelente. Tem uma pergunta aqui que acho que várias perguntas que estão ligadas aqui para a Roberta. Roberta, o Lean trouxe alguma contribuição na sua visão de liderança, negócio, visão de propósito? Acho que tem tudo a ver com o seu A3. Trouxe a partir do momento que ele entende o que é o Lean. Não é um conjunto de ferramentas, tem fundamentos muito intrincados nele, né? Então, o que é o valor,
mapeamento do fluxo de valor, ajudar as pessoas a entender que mapeamento de fluxo de valor é diferente de mapeamento de processo, o que é valor para esse cliente, como é que eu crio um fluxo contínuo de entrega de valor, que é diminuindo aí os desperdícios e as burocracias. Isso o líder é capaz de fazer. Ele é capaz de acelerar esse processo, ele é capaz de criar o melhor ambiente. Aí vou falando com o Rafael, e a Vanessa já tinha falado isso, envolvendo as pessoas para construir isso e não impondo alguma coisa, por mais brilhante que a tua ideia seja, se for imposta, ela vai ser rechaçada, isso é fato. As pessoas defendem aquilo que elas criam, ou ajudam a criar, elas não vão defender a tua ideia. Então, eu acho que o líder é capaz de criar esse ambiente propício para a prática do Lean. Ao mesmo tempo que também o líder, quando ele não tem, quando ele acha que o Lean é só uma ferramenta, ele terceiriza a responsabilidade para alguma outra pessoa, ou para uma área de projetos, para a área de qualidade, ou para a área de sistemas gerenciais aí. Então, é essa área de qualidade que vai cuidar, é a auditoria que vai cuidar, é a área de melhoria contínua que vai cuidar. E aí, quando terceiriza isso, é a mesma coisa que gestão de recursos humanos. Quando terceiriza para recursos humanos, o líder não consegue criar esse ambiente, porque ele não acredita naquilo. Ele acha que é responsabilidade do outro. Quando ele acha que é responsabilidade do outro, ele não cria. Mas eu estou vendo muitos líderes querendo e já falando sobre isso, estudando isso e, de certa forma, experimentando criar esses ambientes, tá? Coisa de 8 anos atrás, isso não tinha. Poucas pessoas, inclusive, conheciam o que era o Lean, achava que era só coisa de automobilística e de Toyota, né? Então, eu acho que está melhorando a cada dia. Mas acho que o nó é o mindset das pessoas, né? Dá para fazer transformação Lean da base para cima? Dá, mas chega uma hora que ela vai ficar incipiente, ela não vai ter sustentabilidade dentro da tua empresa. Aí ele vai culpar a consultoria que foi implementar, ou então a área que não conseguiu acompanhar. Então, a liderança é chave nisso, tá? Então, muitas empresas ficam muito ansiosas na hora de praticar o processo Lean na base, sem efetivamente preparar também em paralelo o terreno junto com a liderança, que tem toda uma transformação em termos de comportamento de liderança para fazer o Lean sustentável, para fazer o Lean efetivamente os 5 fundamentos acontecerem. Muito obrigada, Roberto. Você acabou de responder uma outra pergunta e também estava perguntando da liderança, desse apoio, dessa transformação. Obrigada, Roberta. Lembrando só a todos que estão aqui, a Roberta, a Vanessa e o Rafael são ex-participantes de PPFL, que é o nosso programa prático de formação em Lean, e estão aqui hoje contando um pouco das suas histórias inspiradoras. Vanessa, uma perguntinha para você antes de a gente ir para a nossa parte final do nosso webinar. Quais são os desperdícios que você percebe hoje na gestão da saúde? Já pensando, né, com o Mindset Lean. Se você pudesse dar alguns exemplos rápidos para a gente. Você está muda, Vanessa? Eu acho que, como a gente busca muito qualidade, eu acho que pede-se muito dupla, tripla checagem, só que exageradamente, né? Então, eu acho que precisa realmente ver aonde realmente precisa e aonde é realmente esse risco. Então, mapeando esses riscos, você verifica aonde é. E mapeando realmente o risco, né? Então, vendo esse fluxo de valor, aonde... mapeando esses desperdícios como a Roberta acabou de falar, de uma forma agregando, verificando todo esse passo a passo direitinho. Então, verificando aonde que se eu fizer essa dupla checagem nesse ponto específico, eu vou ter realmente
esse risco mapeado, né? E esse processo vai estar seguro, né? E eu acho que até nesse trabalho que eu desenvolvi, muito retrabalho entre as áreas, né? Como eles não se conectam, então eu faço isso, aí o outro faz isso e o outro faz isso, igual, entendeu? Porque eles não sabem que todos eles fazem, né? Essa anotação. E essas anotações, eu anoto, aí o outro anota, e o outro anota, e o outro anota, entendeu? Em vez de ser um fluxo contínuo, como o Lean ajuda a gente a enxergar tudo isso, né? Como diz o livro lá, ajudando a enxergar. Eu acho que é esse o ponto muito maravilhoso que acho que é o ponto, né? É enxergar realmente todo o processo e todo mundo enxergar. Eu acho que eu finalizo falando isso. A gente tem que enxergar todo o processo e a gente não enxerga, a gente faz no automático, né? Ótimo. E todo mundo faz assim sempre e há muito tempo e não sabe o que faz. Assim, Exatamente. então acho que é isso Muito bom. para ser rapidinho. Ótimo, mas eu já aproveito esse seu gancho, Vanessa. E agora eu tenho uma pergunta, né, pessoal, né? Se vocês aqui que estão aqui, os nossos três convidados, Roberta, Rafael e Vanessa, se vocês tivessem que dar uma dica para quem está iniciando essa jornada Lean, esse processo de transformação Lean, que dica vocês dariam? 30 segundos, rapidinho. Vanessa. Olha, não é uma propaganda, mas façam um curso, esse curso. E, na verdade, procurem, não é uma propaganda, mas procurem, eu pesquisei muito, mas eu procurei um curso que fosse completo e que me ensinasse do começo ao fim, porque eu fiz outros cursos de Lean e eu não tinha experts e não me ensinou tudo, entendeu? Leiam muito, tem muito material e a gente acha que não tem, mas tem muito material sobre Lean, tem muito do que você quiser encontrar. Tanto é que eu já mandei para o meu irmão que mora num sítio, ó, lê isso, lê aquilo, se aplique em tudo. Então, leiam, façam um curso e apliquem. Não tenham medo. Apliquem, que dá. Nem Muito que seja bom, um Vanessa. tiquinho, dá. Roberta. Eu também ia falar para fazer o curso, mudou minha vida. Então, a prática desses, eu acho que a questão assim, ó, não vou conseguir fazer o curso, não quero fazer agora, ok. Independentemente da decisão das pessoas, tem muita coisa que você pode pesquisar, especialmente a questão do pensamento e dos fundamentos. Então, praticar os fundamentos um pouquinho a cada dia já faz uma transformação grande, seja na tua vida pessoal quanto na tua vida profissional, né? E aí eu queria também dar uma dica diretamente para os líderes e para as pessoas que trabalham em recursos humanos. O pessoal precisa demais praticar, estimular a prática disso no dia a dia das empresas. Ajuda muito em termos de produtividade, que todo mundo sai correndo que nem louco atrás da produtividade, principalmente agora, depois da pandemia. E a prática dos fundamentos, por meio de uma leitura e conversa com as suas equipes, ajuda muito. Obrigada, Roberta. Rafael Menechini, uma dica rápida. Dica rápida. Eu diria o seguinte, que para mim, a grande lição é a questão de persistência. Porque não é fácil. Eu costumo dizer que não vai ser o fantástico mundo de Bob. Depois que eu faço o treinamento do pessoal, eu falo assim, olha, daqui para frente não é que vai tudo mudar. O que eu quero é que vocês mudem a forma de vocês pensarem. Mas a questão da persistência é um ponto fundamental, né? De você persistir, porque a jornada é longa e ela é cheia de percalços, né? Então a gente precisa persistir. Mas eu já falei isso, mas cansei de falar. Sim, cansei de falar e vou repetir e vou catequizar e vou falar. Então, eu acho que isso é o ponto-chave de mudança. A liderança é parte fundamental de qualquer mudança Lean. Então, apoiar a mudança.
a gente tem que estar disposto a ouvir as pessoas, né? Não existem más ideias. Eu acho que as ideias têm que ser trabalhadas, né? E eu aí, para finalizar, eu diria o seguinte, que vai e faça, levante a bunda da cadeira e faça, porque é melhor 60% agora do que 100% nunca, como já diria a máxima. E as pessoas têm que entender que problemas são tesouros, como a gente diz muito na Sodimac. Porque quando você identifica o problema, ninguém quer... É igual projeto mal feito, né? Ninguém quer ser o pai do projeto, né? Mas quando você identifica o problema, ele está te dando a oportunidade de melhorar. Por isso que a gente diz que problemas são tesouros, né? Porque quando você não sabe do problema, é o que mais te afeta, né? Então, é ignorância sobre o problema. Então, vai e faça, e os problemas são tesouros. Ótimas dicas, Rafael. Pessoal, tá uma delícia essa conversa. Eu poderia ficar aqui conversando com vocês mais um tempão, né? Eu acho que tiveram depoimentos, dicas maravilhosas. Então, assim, a gente está, né, chegando ao final do nosso encontro. Eu quero agradecer a quem ficou aqui nos assistindo, gente. A gente manteve a nossa audiência, isso foi ótimo. Agradecer aos nossos 3 convidados, agradecer ao Mário, nosso sensei de PPFL, Mário Ferrari, obrigada pela participação. E se Obrigado, você Iris. quiser saber mais sobre Lean, eu convido você que conhece o nosso programa prático de formação em Lean, entre lá no nosso site, está ali no chat o link para entrar direto, e ele desenvolve os profissionais, como vocês viram aqui um pouquinho nos depoimentos, né? Tanto nas dimensões conceituais, técnicas e comportamentais, e também combinando tudo isso com a aplicação prática em um projeto da sua organização. Uhum. Legal, gente. Eu agradeço de coração a presença de vocês e até a Eu que próxima. agradeço. Foi Obrigada, prazer. Iris. Muito bom, Prazer. muito bom, Boa gente. Obrigada, noite, pessoal. gente. Boa Obrigada a todos noite. vocês. Boa noite a Tchau, todos. Tchau, tchau. Boa noite. tchau. Valeu. Fique Tchau, com tchau. Deus. Boa noite.